Muito boa noite, está no ar o Cadeira Grenal, tudo sobre Grêmio e Inter, aqui na sua rádio Uniriter. Agora 7h11, a temperatura é 19 graus aqui em Porto Alegre. Eu sou o Matheus Suminski, nós vamos juntos até às 8 horas da noite e vamos de imediato com os destaques da reportagem. Com o destaque do Grêmio, Dado Nogueira. Boa noite, Dado. Boa noite, Suminski. Boa noite, Juan Link. Boa noite, Nath. E também a todos os nossos ouvintes. O Grêmio que se reapresentou e treinou na tarde de hoje após o empate em 1-1 aí com o Flamengo na partida de ida das semifinais da Libertadores. Com o destaque do Inter, Juan Link. Boa noite, Juan. Muito boa noite, Matheus. Boa noite a todos que nos acompanham aqui na Rádio Uniriter, os colegas de mesa. O Internacional segue preparação para enfrentar o Cruzeiro neste sábado, às 9 horas da noite, no Mineirão. Com os destaques dos adversários da dupla Grenal, Nath Folharini. Boa noite, Nath. Boa noite, Suminski. Boa noite, Dado. Boa noite, Juan. Boa noite, nossos ouvintes e quem nos assiste pela live. Agora é tudo Brasileirão. A dupla Grenal jogará pelos próximos 20 dias somente o Campeonato Brasileiro. O Grêmio jogará contra o Corinthians no sábado na Arena, após o empate com o Flamengo pela Libertadores, buscando o ingresso ao G6. Já o Internacional enfrentará o Cruzeiro fora em busca ao retorno do G4. Está começando o Cadeira Grenal. Lembrando que quem quiser nos acompanhar, pode nos acompanhar por onde, Dado? Pois é, Suminski, pode nos acompanhar e tem vários caminhos. Primeiramente, vamos ressaltar aí a Rádio Uniriter, que você pode baixar o aplicativo pelo Play Store, aí quem possui smartphone aí, baixa lá o aplicativo RD Uniriter, também dá para nos acompanhar pela rádio no site da Fax, fax.uniriter.edu.br/Rádio Uniriter. E também lá pela live do Facebook, que a gente está transmitindo pela página do Cadeira Grenal e também da Rádio Uniriter, lá facebook.com/Cadeira Grenal e facebook.com/Rádio Uniriter. Acompanhe a gente lá, responda a nossa enquete, manda mensagem aí, participa do programa, que a gente vai estar respondendo aí, repercutindo tudo aqui ao vivo. Tá certo. Já que tu tá falando aí, então, Dado, já segue dando as informações do Grêmio. Suminski, o Grêmio que jogou ontem, né? Fez a primeira partida, a partida de ida pela semifinal da Copa Libertadores da América, diante do Flamengo, e ficou apenas no empate, 1-1 aí, o empate até que ficou de bom tamanho, considerando a partida que foi aí para o Tricolor. A gente vai debater muito ainda em cima do que foi essa partida, a partida que teve muita intervenção da arbitragem. Tivemos mais aí, uma vez, né? Alguns lances com o VAR, inclusive, e o Grêmio conseguindo aí, saiu perdendo aí o gol do Bruno Henrique aos 24 minutos do segundo tempo, e aí o PP acabou empatando a partida aos 43 da etapa complementar também. Conseguiu aí um empate que acaba deixando o Grêmio vivo para o jogo da volta aí, em busca da classificação para a grande final aí em Santiago, no Chile. Mas foi uma partida muito complicada, o Flamengo dominou a partida, podemos dizer assim, muito mais posse de bola, chances de gol e muitos gols anulados aí da equipe carioca pela arbitragem. Para abrir o debate, até eu quero dizer para vocês que eu saí do fim da partida de ontem apavorado com o que eu vi. Porque até durante o palpite da semana passada, eu fui um dos que aqui acreditava no Grêmio, falei que acreditava que o Grêmio ia encaixotar o Flamengo dentro da arena, realmente lembrando do retrospecto das últimas partidas do Grêmio, né? Teve a goleada com o Avaí, até os últimos jogos pelo Brasileirão, o Grêmio vinha numa retomada de fazer bons jogos em casa, mas aí foi completamente dominado pelo Flamengo. Aí eu queria saber de vocês o que aconteceu com o Grêmio ontem. Eu acho que foi dois fatores, né? Eu posso citar... na verdade, eu acho que é injusto tu chegar e dizer que foi apenas o Flamengo ou foi apenas o Grêmio que fez a partida se desenhar dessa forma. Eu acho que dá para assumir aí que foi um pouco dos dois. Eu acho que o Grêmio ele não conseguiu impor, claro que muito dependendo muito
do time do Flamengo, que é muito bom, realmente é o melhor time atualmente no Brasil, melhor futebol apresentado e também em time em nome, né? Time titular. Mas o Grêmio ele não conseguiu impor, talvez teve alguns erros aí de posicionamento da equipe, o Grêmio não conseguiu atacar muito bem, não conseguiu fazer uma marcação, a pressão mais avançada, o time estava meio desorganizado um pouco em campo, e o Flamengo com o futebol que tem, se aproveitou também e veio para cima. E a gente sabe, né, que o Flamengo ele joga atacando tanto fora como em casa. A gente já teve aqui no Beira-Rio essa amostra contra o Inter, que o Flamengo começou atacando e tivemos também aí o Flamengo acabou eliminando o Inter, mas é um time complicado de se enfrentar, mas também acho que tem um pouco do Grêmio aí, o Grêmio falhou em alguns aspectos na partida. Eu acredito, eu vou concordar um pouco com o Dado, porque o Grêmio realmente ontem parecia um pouco desorganizado, um pouco perdido dentro de campo, mas eu acho que ontem foi muito mais mérito do Flamengo, porque mostrou uma organização tática muito forte, e diferente do que o Sumisco falou na semana passada, que ele acreditava que o Grêmio encaixotaria o Flamengo, ocorreu o contrário, né? Porque o Flamengo veio, e aí é o méritos totais do Jorge Jesus, principalmente, que é um time muito bem organizado taticamente e que busca o resultado do jogo todo, né? Tu não viu o Flamengo esperar em nenhum momento, ele agride, marca alto, e quando pega a bola vai pra cima, tenta 1, 2, 3, se puder fazer 15 gols pro jogo, o time do Jorge Jesus vai tentar fazer os 15, não tem aquela coisa de fez 3, garantiu o resultado, vamos embora. Então o time do Flamengo é um time muito aplicado, e tanto ofensivamente quanto taticamente, peca em alguns aspectos defensivamente, mas aí não dá pra ter um time perfeito, né? Mas o Jorge Jesus pode ir, como eu posso dizer, ajustando isso ao longo do tempo, tem tempo para trabalhar, e tem crédito, certamente vai continuar aqui no ano que vem, mas eu vejo que ontem o Grêmio entrou, como o Dado disse também, muito desorganizado e nervoso, parece. O Grêmio entrou com medo, os jogadores pedindo calma um pro outro, sendo que um tava mais nervoso que o outro, ninguém conseguia se ajudar dentro de campo, principalmente aquele lado defensivo direito do Grêmio, como a gente falou na semana passada, sobre o Galhardo, sobre o David Braz. E aí a gente vê a falta que faz principalmente o Jeromel, porque ele organiza aquela defesa taticamente, não só pela qualidade que tem o Jeromel, mas pela questão da organização defensiva que ele dá, a tranquilidade que ele dá pro time jogar, ele manda subir linha, ele manda descer linha, então tu vê que faltou esse maestro ontem, né? Então eu acredito que seja um dos principais motivos para essa questão defensiva do Grêmio ontem. O Jeromel, assim como o Michael, eles são líderes, né, Juan? Então, os jogadores desse tipo aí na partida, não só na qualidade técnica, eles são capazes de organizar o time, assim como é o D'Alessandro para o Inter. A gente tem o D'Alessandro que ele é praticamente um técnico, eu sempre digo, ele é um técnico dentro de campo, porque ele consegue ajustar a equipe, trabalhar tanto tecnicamente com a bola, mas também a organizar o time aí, falando, chamando a atenção dos companheiros. Então acho que o Jeromel e o Michael eles são um pouco disso. Não é à toa que eles revezam aí a braçadeira de capitão do Grêmio, então os dois fora da partida aí com certeza é um grande decréscimo que tem. Eu acho que dos três problemas que o Grêmio tinha para resolver ontem, que eram as 3 faltas dos seus jogadores, Maicon, Jeromel e Léo Gomes, o que mais o Grêmio sentiu, na minha opinião, foi a falta do Léo Gomes. O meio de campo do Grêmio não foi de fato efetivo. A gente vê que parecia que o Grêmio era dividido em 2 blocos, a defesa e o ataque, aquele meio. O Flamengo conseguia utilizar aquele limbo que se abriu ali no meio. Faltou a transição também, né? Faltou a transição. O primeiro tempo inteiro o Grêmio fica só no toque de bola de defesa para ataque, no balãozão que a gente chama. Ligação direta. Mas eu não enxergo que a falta do Maicon e do Jeromel tenham sido tão decisivas. Para mim, a falta do Léo Gomes ali, um lateral de posição mesmo, e que não comprometa tanto na defesa como o Galhardo compromete, porque a gente viu ontem, foi o que definitivamente, para mim, ajudou o Flamengo. Assim, a gente viu o Bruno Henrique jogando muito bem em cima das costas e da avenida que o Galhardo abria ali, e também por não ter o zagueiro da posição que era o Jeromel. Então aquele lado direito inteiro do Grêmio estava muito complicado. E talvez os méritos do Flamengo, não só do Flamengo, inclusive do Jorge Jesus, tenha sido analisar isso e trabalhar isso com a equipe dele para aproveitar essas oportunidades que o Grêmio cedeu várias vezes ontem. Eu acho que
porque o Léo Gomes, a falta que o Léo Gomes vai fazer não só na partida de ontem, como fez, como ele vai fazer aí no restante do ano. O Léo Gomes ele não é nenhuma exuberância de qualidade técnica e defensiva, mas ele é o titular da posição. Ele veio se firmando aí ao longo dos meses, aí, principalmente nos últimos meses, e ele com certeza daria mais consistência defensiva ali na parte direita, principalmente com a falta do Jeromel. Então é bem como a Nath disse, essa questão de ter o lado direito todo reserva, e principalmente um jogador, o lateral direito, que não tem qualidade, não tem uma característica de marcação muito boa. Então realmente prejudicou o Grêmio ali. O Léo Gomes com certeza entra nesse hall aí de jogadores que fizeram muita falta na partida de ontem. Não, e até a questão toda do lado defensivo de direito do Grêmio, a falta do Léo Gomes, do Jeromel, tu implica isso também na questão do Felipe Luiz, né? Que é um jogador que defende muito bem, ataca muito bem, principalmente ontem a gente viu que jogou o Felipe Luiz. Partidaça do Felipe Luiz. Não, todas as jogadas do Flamengo passavam por ele tirava o time de trás. Essa transição que a gente tá falando tanto que faltou no Grêmio, muitos jogadores no Flamengo fazem, mas o Felipe Luiz ele faz isso com uma maestria, uma qualidade de alto jogador de seleção brasileira, né, Matheus? É outro nível, realmente. Ele não é só um lateral que joga pela ponta, vai ao fundo, ele faz muita diagonal, né? Ele joga muito com o meio-campo. Os dois laterais do Flamengo, tanto o Rafinha quanto o Felipe Luiz, eles jogam como meio-campo. Eles tabelam muito, jogam junto ali, tanto na marcação como na hora de atacar. É um time que tá ontem ficou se ajustando muito bem. Ontem isso ficou muito mais claro pela questão do Felipe Luiz. O Felipe Luiz, ofensivamente, foi muito mais participativo que o Rafinha. E muito, talvez, por essa questão de o lado direito do defensivo do Grêmio ser reserva, né? Porque não tem o Jeromel, não tem o Léo Gomes. Então, acho que talvez o Jorge Jesus certamente estudou isso e ordenou seus jogadores que atacassem por aquele lado, que aquele lado não era o titular e não era de maior qualidade do Grêmio. E o Bruno Henrique caindo por aquele lado também, ele e o Gabigol trocam muito de posição, os dois. Uma hora o Bruno Henrique até foi uma surpresa ontem, né? A gente conversou ontem, Matheus, sobre isso, que o Gabigol caiu muito pela direita e o lado esquerdo dele é o bom. Porque, de repente, o Jorge Jesus tem entendido que o Gabigol poderia render melhor no lado esquerdo, e tem 2 ou 3 bolas que o Gabigol acaba errando o gol porque não tem a perna direita. Ele tem a perna direita do Gabigol só para subir no ônibus. Ele acaba perdendo as oportunidades. Né? Oi? E para pisar depois. Para pisar, justamente. Então, acaba perdendo algumas oportunidades, e ontem o Grêmio, defensivamente, não viu a cor da bola, assim, viu muito pouco, porque o Flamengo... Bom, foram 4 gols marcados, apesar das irregularidades, e o Flamengo criou muitas outras chances, bolas para que o chute foi para fora, ou que o Paulo Vitor acabou pegando, enfim. O Flamengo criou muito, e foi muito superior a essa questão. E aí eu quero destacar... Não, vai, Matheus, vai. Não, eu queria dizer só que um jogador que poderia ser alternativa para esse lado direito defensivo do Grêmio, que nós até falamos na semana passada, que é o Paulo Miranda. O Renato ele já descartou usar esse jogador na lateral direita, porque ele disse que ele tem ali o Galhardo e o Léo Moura. É grupo, né? E que se ele precisar improvisar, não tem por que esses jogadores estarem no grupo recebendo salário, né? Mas pode seguir, então. Mas é a questão do grupo, né, que a gente fala às vezes. Tem lógica no que o Renato fala. Não, com certeza tem lógica no que ele fala, mas aí é uma questão de tu ter 2 jogadores que não estão te dando o resultado que tu espera, o teu lado direito de campo defensivo é uma avenida, então acredito que talvez seja o ponto de repente, tu resguardar esse setor. Sei que essa frase fez pensar muito no Odair. Do grupo? Na questão do Patrick e Edenilson ali, que os torcedores às vezes pedem na lateral, a gente vê esse pensamento do técnico de querer proteger, às vezes, o seu grupo, de ter que lidar com egos, às vezes. Sim, justamente. É que isso me imagina só, tu tem um grupo onde tu tem 2 laterais disponíveis, e aí tu, para uma partida importante, tu acaba colocando um zagueiro para jogar lá. É um recado indireto para os jogadores assim, eu não confio em vocês. Sim. Então, passa um pouco por isso. Eu acho que... E o Renato, que ele tem essa relação muito próxima com os jogadores, eu acho que passa muito por isso também. O Renato, ele tem essa confiança, ele quer confiar muito no jogador que ele tem. E exatamente isso. Eu vou tentar abordar aqui para sair um pouco desse debate de grupo, para voltar um pouco para o jogo, sobre a questão da aplicação tática do Flamengo, e aí é onde eu digo que é muito mais mérito da equipe carioca do que demérito do Grêmio, né?
Teve um lance, duas oportunidades, na verdade, mas eu lembro de uma só. Do Everton, que ele pega pelo lado direito de campo e ele vai para cima do Rafinha. E nesse meio tempo o Arão fecha junto com ele. Perdão, o Everton Ribeiro fecha junto com o Rafinha. E o Everton no 2-1, 1-2, né, nesse caso, ele vai para cima do marcador e ele corta por dentro dos dois. Geralmente ele corta por dentro dos dois e acaba passando de moto. Ele passa como quer pelo lateral direito da equipe adversária. E ontem eu acho que o Jorge Jesus também, por analisar essa situação, ele manda o Arão cobrir. E aí fica 3-1, o Everton não conseguiu fazer absolutamente nada. Os lampejos dele ontem, e até no lance do gol, foi pelo lado direito defensivo do Flamengo. Foi quando ele conseguiu inverter, e é quando o Felipe Luiz justamente não tá por lá. Mas eu vejo ontem, assim, o Flamengo muito aplicado taticamente, é um time muito... E aí a questão que a Nath falou do meio campo também ficou muito visível em um lance em que o Grêmio sobe as linhas, quer dizer, os 3 últimos jogadores do Grêmio sobem para marcar, para fazer a pressão, o Diego Alves cobra o tiro de meta, dá no Rodrigo Caio devolve no Diego Alves, e o Diego Alves dá no Gerson, no terceiro flanco do meio campo ali, do campo, o Gerson domina livre, porque não tem aproximação das linhas. O Matheus Henrique, o Maicon e o Michel simplesmente não sobem junto. E essa pressão alta, quando não há essa, como é que eu posso dizer, essa sintonia de que tem que subir as linhas junto, tu deixa um buraco no meio campo e o Gerson dominou essa bola limpa, girou como quis e saiu jogando. Rua, é justamente essa questão que tu falou agora, que é o porquê que eu fiz a minha formação, a minha afirmação, que a partida passa um pouco pela qualidade do Flamengo, mas também pelo erro do Grêmio. Por quê? O time o Grêmio que tá jogando em casa, que quer buscar o resultado positivo na primeira partida, se tu quer avançar linhas, marcar em cima do adversário, tentar recuperar a bola no ataque e fazer essa pressão, mesmo que seja inicial, tu tem que subir todas as linhas, tu tem que ter uma compactação. Se tu vai fazer de botar 2 jogadores, só o Luan e o Tardelli, ou por vezes o Everton junto ali, para fazer aquela marcação no ataque, o Grêmio, muitos momentos eu vi o Grêmio tentando fazer essa correria, esse ataque, essa marcação no ataque, só que eu via 2 ou 3 jogadores no máximo, sendo que o Flamengo estava saindo com 5. Então o Flamengo, obviamente, com a superioridade numérica ali na hora de sair, passava por esses 3 jogadores do Grêmio e quando a bola chegava no Gerson, no meio campo, tinha um campo livre para ele iniciar a jogada. Então aí é um buraco, abre-se um buraco, porque daí os jogadores esses estão marcando em cima, mas o resto do time está todo atrás no meio campo. Então aí tu descompacta o time, tu dá muito campo, muito espaço para o adversário, e o adversário é apenas o Flamengo, né, líder do Campeonato Brasileiro, aí com um baita time. Então, se tu dá o espaço para o time, já vai ser complicado se tu recuar. A gente tem aí os exemplos no Campeonato Brasileiro, os times que jogam recuado. O próprio Inter. O time joga recuado e já sofre. E se tu dá espaço para esse time, então, consequentemente, é pior. Aí tivemos aí a consequência, o Grêmio, por sorte um pouco, teve os gols anulados aí por regularidades. Mas aí eu pergunto para vocês até, será que o Grêmio, obviamente, ele não queria que o Flamengo dominasse o jogo dessa maneira. O Grêmio não entrou em campo para se defender. Era o jogo em casa, é o jogo para tu fazer o resultado. Até que ponto também o Grêmio ele foi surpreendido, por incrível que pareça ainda, porque basta tu observar os últimos jogos do Flamengo e os jogos, principalmente no mata-mata, que ele joga em casa e fora da mesma maneira. Mas aí nós vimos nos primeiros 15 minutos o Flamengo com 86% de posse de bola. Semana passada eu falei aqui sobre o jogo do Inter com o Flamengo, que o Inter tinha entrado pior nesse jogo do que tinha entrado no jogo da Libertadores, e o Inter, até a expulsão ali do Moledo, tinha 70% e o Flamengo tinha 73% de posse de bola. E a gente viu dentro da arena o Flamengo com mais posse de bola ainda no início do jogo. Por isso que eu disse que eu saí apavorado, porque, ao meu ver, o Grêmio para mim foi a pior partida do Grêmio no ano. O Suminski, assim, ó, eu acho que não tem surpresa. Eu acredito que o Grêmio não tem surpresa tu pensar num Flamengo atacando, tá? Porque eles jogam assim. Eu acho que isso não é surpresa. Eu acho que, de repente, o Renato, ele errou na projeção, ou o próprio time. Às vezes o Renato pode ter desenhado um padrão ali para jogar naquele momento, mas a equipe não conseguiu imprimir isso aí na partida. Isso acontece muito. Mas eu acho que surpreendeu, porque
os jogadores ou o Renato acabaram, de repente, por pensar que o Flamengo dessa vez ia se resguardar um pouco mais. A gente até imaginava que, de repente, para ter um pouquinho mais de cautela, mas não. O Flamengo ele não quer saber, ele quer o resultado, ele vai para cima. Mas aí eu acho que não passa nem tanto, Dado, pela questão do Grêmio. Eu acho que isso é mérito do Flamengo. Com certeza, acho não, que caso os dois. E não por conta só da Libertadores. A gente pega o Brasileirão de Flamengo, tá, não sei, 9 jogos sem perder. Eu não tenho nada aqui em mãos. Até desculpa, Dado, pela redundância da palavra. Mas eu acredito que seja muito mérito do Flamengo por entrar do jeito que entra, querendo o jogo, como eu disse antes, o Flamengo entra comendo a grama. Parece que é um time de jogadores reservas que nunca ganha oportunidade de falar, é o jogo da vida. Só que toda quarta e domingo é o jogo da vida dos caras. Então eu acho que isso é muito mérito do Jorge Jesus e do próprio Flamengo, dos jogadores, a qualidade, o plantel que conseguiu montar o Flamengo, é claro. Como já disse o Renato, né? É fácil montar um time com a grana que recebe, monta uma seleção. E realmente montou uma seleção. Mas aí que tá, no começo do ano nós tivemos o Abel Braga, que ganhou a oportunidade de comandar essa seleção e não soube o que fazer. O próprio Filipão com o Palmeiras. O próprio Filipão com o Palmeiras. Porque a gente... E não é só essas duas equipes aí. A gente tem muitas, no decorrer dos anos, que tiveram grandes times e não conseguiram mostrar muito futebol, né? Claro. Então passa muito pelo treinador. Então mudou muita coisa com o Jorge Jesus. Só o Jorge Jesus, ele também ligou alguns reforços, né? Como o próprio Felipe Luiz, que a gente estava falando, o Rafinho, o Pablo Mari, porque o sistema defensivo do Flamengo era muito problema na época do Abel. Que o time fazia muitos gols, até eu lembro do jogo contra o Inter, que chegou a empatar o jogo, se eu não me engano, chegou um momento que estava 1-1 e acabou tomando a virada. Mas segue então aí com as informações do Grêmio pra gente, tá? Tu quer falar, Nath? Não, eu só ia complementar e dizer que eu concordo realmente. E eu acho que muito do Flamengo é justamente do plantel. Se a gente for analisar o meio de campo do Grêmio ontem, o Grêmio estava sem o Maicon, que estava no banco, voltando de lesão. Que não tinha condições, né? Que não tinha condições de 90 minutos. E o Grêmio tinha o Jean-Pierre, que está realmente de lesão, não é nem mais relacionado. E aí o Renato tem que botar Michel e Matheus Henrique. E aí, para mim, não é a surpresa, o Grêmio não foi surpreendido, tá? Mas eu acho que o Grêmio não esperava, ou o Renato não esperava, que o Flamengo marcasse tão bem a saída de bola do Matheus Henrique. A intenção de botar o Michel, para mim, eu acho que era ideal, era ok, é como um terceiro volante, um terceiro zagueiro ali, que segura a defesa, mas a saída e o problema do meio de campo do Grêmio, para mim, inteiro, estava na marcação muito boa, inclusive do Flamengo, que tinha os seus problemas defensivos e que solucionou depois das contratações que fez, assim. Então esse é um ponto, e eu acho que o jogo não está perdido para o Grêmio. A sorte que o Grêmio teve é que dos 4 tempos que ele vai ter para conseguir garantir a sua classificação à final, os erros aconteceram no primeiro tempo. E o Grêmio conseguiu melhorar um pouquinho no segundo, tomou o gol, fez o gol, mas projetar o segundo jogo para o Grêmio já com a volta do Maicon, talvez se alinhando e pesando mais como foi o jogo. Também, né? Com a volta do Jeromel, é outro jogo. O jogo que podemos ter também o GPR. A gente ainda há ali a esperança, mesmo difícil, mas ainda... Eu acho que pode acontecer. Mas eu vou dizer que vocês falam do GPR, para mim o Luan não deveu nada ontem. Não, o Luan jogou muito aplicado taticamente. Eu vi o Luan marcando, eu falei, meu Deus, tá explicada a chuva. Mas olha só, eu vivi para ver o Luan marcando. Só para apontar o que a Nath falou ali do Michel, mas essa aqui mesmo no Cadeira Grenal eu já falei disso, que eu tenho muita dúvida na escolha do Michel e do Maicon. Com certeza o Michel ele marca mais e dá mais proteção defensiva, mas eu também defendo um outro ideal, que é a posse de bola ser a melhor maneira de se defender, a melhor marcação. Vai botar quem senão o Michel? Mas aí que tá. O Grêmio com o Maicon ontem, o Grêmio teria a saída melhor de bola. O Flamengo ele marcou a melhor saída de bola do Grêmio era através do Matheus Henrique ontem. O Flamengo conseguiu marcar isso. E quem estava saindo com a bola era o Michel, erroneamente. Porque o Michel ele não tem tanta qualidade na saída como o Matheus Henrique. Então, se tu tivesse 2 jogadores como o Matheus Henrique e Maicon na saída, por vezes um não conseguiria fazer isso, mas o outro faria. Claro, o Maicon não consegue correr atrás, fazer cobertura tanto quanto o Michel, mas aí até isso dá para isolar um pouco o Renato, não criticar pela escolha, mas porque
Realmente não tem como saber se o melhor seria tu botar um jogador como o Maicon ou o Michel. Na dúvida, tu coloca o cara que vai defender, né? Mas eu acho que, de repente, o Maicon ali, com uma saída de bola melhor... Mas se o Maicon tava voltando do DM, até isso. o Renato justificou isso na coletiva. Não, eu não tô falando, muito entrando no mérito que ele teria que jogar ontem. Eu acho que não tinha condições. Time ideal. No time ideal. Perfeito. Falando no time ideal. Claro, lógico. E que eu sempre falei aqui, que tipo, eu não sei, eu não saberia dizer eu não cravaria que o Michel é melhor pro time ou que o Maicon é. Eu acho que eu tenho muita dúvida aí em cima disso. Eu acho que vai ter que ter alguns testes aí no Campeonato Brasileiro para ver qual a melhor alternativa. Principalmente para essa jogada. Alternativa? O Tassiano, de repente, poderia ser. Porque ele tem essa questão da posse de bola, né? O Tassiano, ele sabe marcar e ele tem uma boa saída. Até bom drible, assim, ele chega bastante ao ataque. Mas o Grêmio ontem, eu acho que a principal, aí já entrando no mérito do principal defeito, eu acho que essa questão da descompactação. O Grêmio jogou muito afastado. O Tardelli ontem, eu queria ressaltar, e aí entra um erro do Renato que eu queria falar também, que o Tardelli ele foi o melhor jogador do Grêmio na partida. O Tardelli ele foi até o momento que o Renato tirou ele. Porque o Renato tirou o Tardelli, que estava correndo, ele saía da área... Não fez o menor sentido aquela substituição. Ele saía da área, às vezes por vezes não tinha ninguém na área, ok, mas é porque o Tardelli ele vinha buscar a bola, muitas vezes ele vinha marcar, não chegava, ele vinha buscar a bola, ele marcava, ajudou na marcação, e o Renato tirou ele e botou o André. jogador parado. Inclusive, o Grêmio começa a ter uma superioridade maior quando o Tardelli começa a voltar para buscar a bola. Com certeza. Porque a gente tem a descompactação e aí fica o Grêmio não consegue se ajeitar. E o primeiro tempo, o Tardelli, tanto o Tardelli, Alisson e Everton, ficam mais afastados. E parece que há uma leitura do Renato em mandá-los voltar e começar a roubar essa bola no meio de campo. E aí parece que o Grêmio começa a ter uma bola maior, um volume maior de jogo, né? E eu digo da substituição não fazer sentido porque tu tá perdendo por 1-0, o Grêmio tá perdendo com o Tadeu César, tava, né? Tava. E aí tu precisa buscar o resultado e coloca a bola não tá chegando. Tu tira um jogador de mobilidade, que é o cara que tá vindo buscar o jogo, para colocar o centroavante raiz, que nem é tão raiz assim. Naquele momento, Juan, da partida, o Alisson, ele tava bastante sumido. O Alisson, inclusive o Alisson, ele não fez uma boa partida ontem. Ele não apareceu lá ontem? Ele não apareceu, na verdade. Ele não veio. Então, de repente, ali naquele momento, o que eu pensei, o ideal seria tu tirar o Alisson. Eu nem condenei a entrada do André. Tu poderia colocar o André lá na frente e puxar do Tardelli para do Alisson e tirar ele, o Alisson, no caso, e colocar o André. Eu acho que daria para fazer deslocar aí o Tardelli para o lado de campo e colocar o André lá na frente. No fim, acabou dando certo depois. O Renato tirou o Alisson para colocar o PP e o PP fez o gol. Mas inclusive, a jogada inteira do gol do Grêmio passa das duas substituições que o Renato faz, né? Porque o passe para o Everton vem do Maicon e o gol é feito de joelho pelo PP. O PP que ele pega a bola na esquerda no contra-ataque, ele pega a bola, toca pro Luan lá na frente, o Luan ele puxa pro Maicon no meio e o Maicon toca pro PP que já tá lá no outro lado. Quer dizer, já tá no meio. Toca pro Everton, que chuta e o PP já tá lá no meio. Como centroavante, né? Até se o PP não tocasse, a bola ia chegar no E a inteligência do Everton de atacar o espaço onde o Felipe Luiz não estava, porque ele estava caído. Com certeza. O Everton ele faz isso, né? Mas o Everton já vinha daquele lado direito de campo, né? Quando o PP entrou. Não, ok, mas cai pra direita. Mas é que ele podia ter, como vários jogadores entraram parados, porque a bola estava do lado esquerdo. E ele ficou todo o tempo cravado lá naquela ponta, porque ali ele tinha um espaço. Claro. Mas assim, é importante destacar a melhora do Grêmio, mas também a gente tem que falar, já que a gente está falando muito da qualidade do Flamengo, a gente tem que falar muito também que passou um pouco pelas substituições do Flamengo, que o Felipe Luiz ele sentiu e saiu, e o Gerson também sentiu e saiu. Eu até destacar isso agora na questão do gol do Grêmio, porque na disputa com o Luan, quem vai é o Pires da Mota, que não tem o vigor físico do Gerson. Inclusive, tu olha o lance de uma forma mais lenta, assim, olhando... Claro, eu assisto o jogo pela televisão. E aí tu vê os caras, tu olha, esse cara tem mais 2 centímetros de perna, ele tinha pego essa bola. E era o Gerson que saiu, que tem um vigor físico muito maior que o Pires da Mota e que o próprio Luan, porque o Gerson
Ele corre demais, ele é um jogador muito rápido, É um muito jogador móvel. completo, né? É, ele é um jogador na completo. seleção. A gente Claro, tava e comentando. Um dos melhores na partida, inclusive. Sim, da e ele minha é opinião. E ele é o Tite e o seu 4-1-4-1, que ele morre abraçado, ele é o carregador de bola que o Tite tanto gosta, né? Que é que o Edenilson teve contado pra ir pra seleção e que o Paulinho fez por muito tempo, né? Mas eu acho que o gol do Grêmio, claro, não dá pra tirar o mérito nenhum do Grêmio. O passe do Michael foi a visão de jogo que ele tem, porque ele poderia ter tentado a bola por dentro. Ele viu o Everton livre no lado esquerdo de campo, no lado direito, perdão. E aí o Everton conseguiu fazer o chute cruzado pro PP concluir. Mas eu acho que passou também, de repente, por essa questão da substituição, né? O Gerson ter saído pode sim ter condicionado o gol e o próprio Felipe Luiz ter ficado no chão, né? Mas eu acredito que o Grêmio ontem começou a jogar um pouco mais quando o Flamengo parou de ter perna para correr. Eu acho que passa muito por isso também. Passa um pouco. Porque o Flamengo chegou O Flamengo jogou ontem 70 minutos do jogo corrido, até os 25, 30 do segundo tempo. Era evidente, na verdade, que o Flamengo ele não ia ter perna para jogar os 90, né? É o Com a preço, intensidade que joga. é o preço que ele tá pagando por jogar as duas competições da mesma maneira, né? Agora, Com a mesma cada intensidade. Inclusive, Suminski, o preço de não, como a gente diz, poupar é as duas lesões confirmadas após o jogo de ontem, né? O Flamengo confirmou nesta tarde a lesão do De Arrascaeta, aí, que vai passar por uma provável cirurgia no joelho e fica 30 dias fora. E talvez desfalque mesmo o Flamengo no jogo de volta. Tá fora, né, na verdade. Tá completamente tá fora. E o Felipe Luiz, que vai passar por um tratamento com fisioterapia, que também confirmou uma lesão no ligamento colateral do joelho. O Felipe Luiz, apesar de eles não cravarem que o Felipe Luiz está fora, eu acredito que é bem difícil aí, porque ele vai ter que voltar. Eu acredito que o Felipe Luiz ele jogue se ele tiver ainda condições de realizar uma partida no Campeonato Brasileiro antes. Eu acho que vão fazer com o Felipe Luiz mais ou menos o que fizeram com o Lindoso aqui no Inter na Copa do Brasil, que é tu preservar o jogador, fazer fisioterapia até o último momento, né? Daqui a pouco aquelas infiltrações que os jogadores fazem no vestiário, de tomar injeção no local para diminuir a dor, porque realmente o outro jogador é o Gerson, que tá fora. O Gerson não foi confirmado ainda. O Arrascaeta. O Arrascaeta já foi confirmado o período ali, porque realmente se viu que não tinha como. Já o Felipe Luiz, essa questão de não dar um prazo, eu acho que é porque realmente eles vão tentar o teste, mas os dois jogadores seriam grandes desfalques. Só por envolver o ligamento ali, acho que já é uma questão bem complicada. De 15 dias só de tratamento, né? O Arrascaeta... Fora de forma que ele vai ter de jogo. Eu acho improvável o retorno antes do jogo. O Arrascaeta a gente já via durante a partida que era complicado, porque teve um momento que a câmera focou bem nele, ele não conseguia firmar o pé no chão. Ele se abaixava e fazia movimentos e não conseguia. Ele até depois disso conseguiu se manter um pouco e até cruzou pro gol do Bruno Henrique, né? Mas depois não teve jeito, não conseguiu segurar muito tempo. E até essa permanência dele em campo pode ter prejudicado um pouco mais a questão dele. Agravou a lesão. Então, até por isso, de repente, ele vai passar por essa artroscopia. Falando só antes da gente evoluir para os outros assuntos do Grêmio, dos gols anulados, acredito que todos aqui temos o consenso que foram devidamente bem anulados. Todos bem anulados. Talvez o que gere mais discussão é a questão do impedimento, né, Suminski? Que, vamos ser sinceros, antes do VAR, a gente tirasse o VAR e visse o futebol... 4-1 Flamengo hoje. Não. 3-1 porque o Bandeira levantou no último gol. Não. 3-1. Os dois... O gol do impedimento o Bandeira tinha marcado. Mas na questão... Segundo do Gabigol, né? Isso. O gol que foi marcado o impedimento pelo VAR, o primeiro, se não tivesse o VAR, se tu pegar, mesmo com a imagem de repetição da televisão, qualquer comentarista, qualquer narrador, qualquer torcedor iria dizer, mesma linha. Claro. Mesma linha. Porque tu olha, de primeira, é a mesma linha. Mas daí, a tecnologia do árbitro de vídeo lá, eles conseguem fazer aquela tecnologia 3D e ver que é milímetros, centímetros que tá à frente. Mas se foi constatado, tá à frente, a regra é essa, né? Então... Sabe, Dado, que eu acho que o gol do rebote, aquele do Everton Ribeiro, se fosse no Campeonato Brasileiro, mesmo com VAR, aquele gol teria sido dado.
porque no Campeonato possível. porque no Campeonato Brasileiro a gente sabe como é que funciona a arbitragem, né? Não costuma muito... Na verdade, Sumis, que é questão, é um descritério total, que eu acho que, dependendo do juiz, poderia ter marcado a falta sem o VAR e poderia ter validado o gol com o VAR. É verdade. Eu acho que tem muito dessa variação. Mas sabe que eu acho que, para mim, o lance mais polêmico foi e mais dúbio, talvez, foi o lance do cartão amarelo pro Michel naquela entrada que ele deu. Eu acredito que aquele lance do Michel, tu tem que fazer um exercício assim, ó. Primeiro, tu tem que ver a trajetória da bola e como que os jogadores estavam disputando a bola, tá? O Michel, ele realmente pega, dá com a sola, ela pega na perna perto do pé mesmo, do jogador Mas se tu for ver em câmera lenta, tu vai enxergar que foi criminoso. Mas se tu for ver na velocidade da partida, eu acredito que não seria para vermelho. Acho que a entrada temerária ali para cartão amarelo, acho que ficou de bom tamanho. No meu ponto de vista, acabei a expulsão pela forma que o Michel vai na bola. Ele entra com um pé inteiro no tornozelo do Gerson. E aí é um tipo de jogada que tu não vai pra disputa, porque tu vai dividir, tu não entra com a sola do pé. Tu vai entrar com o peito pra chutar, ou tu vai tentar dar o bote com o lado do pé. Agora, tu vindo por cima do tornozelo é um pisão que, no meu ponto de vista, parece pra parar a jogada. É lógico, tem toda a questão do campo, do calor do jogo, de repente nem foi maldoso, mas do jeito que ele pega, e o Suminski ainda falou ontem, né? Se o Gerson chegar a estar com o pé travado, é coisa de quebrar o tornozelo. E aí é grave. Pode acontecer. Eu concordo contigo, eu acho que o cartão vermelho e a expulsão pro Michel não seria algo que seria surpreso, assim, porque... Mas eu acho que entra no campo da interpretação, né? Exatamente. Sim, não, sim. Eu não acho que seria exagero, tá? Mas eu também acho que o amarelo foi ok. Não, eu acho que vai claro. muito da interpretação do Exatamente, árbitro, do eu também não calor acho do jogo, exagero. do jogo E eu importante. acho que vai muito pelo... Perdão, te atrapalhei. Não, pode continuar. Eu acho que vai muito do ponto o que o árbitro quer levar o jogo, né? Porque se ele expulsa o Michel ali, todo mundo já começa a pensar, bom, não dá pra chegar. Exatamente. E aí o jogo já começa a ficar, então o Pitano deixa, não, vou deixar correr, é Libertadores. Aí tem que deixar o jogo correr um pouco mais. Mas assim, ó, vai na manha. E é uma característica do próprio Nestor Pitana, Claro. né? Deixar a bola correr um Ele pouco, deixa o jogo correr bastante. Eu achei ok, assim. Não me surpreenderia o vermelho, mas o amarelo também foi... E uma foi peculiaridade que a gente viu ontem na arbitragem foi uma hora... Eu não sei se eu cheguei a comentar com o Smith que o Kahneman ele passou o jogo todo molhado, porque ele tomou uma mijada do Pitano uma hora no meio do jogo, rapaz. Que o Kahneman veio, como todo argentino que é, como todo bom argentino, reclamar, mas já era a 20ª vez no jogo, e o Pitana falando, não te quero mais te ver aqui, rapaz. Acabou pra ti. E ele só baixou as orelhas, como a gente fala, e saiu o caminho. Tem mais um lance que eu queria trazer aqui pro programa, lembrando do último programa, que é a discussão entre o Felipe Luiz e o William Arão. Eu vi, lembrando para quem não ouviu o programa da semana passada, que o Dado leu a regra aqui, e a regra diz que qualquer jogador, qualquer pessoa que for xingada dentro do campo tem de ser expulsa. Mas antes de vocês darem o comentário, eu queria trazer um comentário sobre esse lance da fonte, né, do comentarista de arbitragem da Rádio Grenal, o Diego Real. Ele disse que se a regra fosse seguida nesse lance, deveria ser pênalti para o Grêmio. Porque há uma agressão, há um toque ali do Felipe Luiz no William Arão dentro da área do Grêmio, e esse lance, se a regra fosse seguida corretamente, seria pênalti, segundo o Diego Real. Então, de repente até... Meteram a mão no Grêmio. De repente até por isso que o árbitro ele não agiu para punir os dois jogadores pela agressão, né? Porque até isso é curioso, eu não sabia disso, mas se for seguir a regra, eu sabia que aquilo ali, mesmo sendo da mesma equipe, é passível de expulsão para os dois. Até porque não foi só discussão, foi agressão mesmo. E ali acredito que o VAR ele poderia ter a imagem. Só que assim, convenhamos, né? É uma discussão ali entre dois jogadores. Outra coisa, do próprio né? time. Do próprio time. Acho que não entra muito na... Eu lembro de um lance que é de dois jogadores discutindo no próprio time, um jogo de muitos anos atrás, do Palmeiras contra o Grêmio, dentro do Olímpico, inclusive, que foi o Obina com o zagueiro Maurício. Lembra que eles voltaram do intervalo e daí o juiz expulsou os dois. Foi num lance assim, que eles brigaram ali. Tivemos também o Fabrício aqui, né, que fez gestos para a torcida, não brigou com ninguém, só fez gestos para a torcida, chegou a torcida, né? E aí o juiz foi lá e expulsou ele. Então, tipo assim, ele não fez falta, não brigou com nenhum jogador, ele só
saiu indignado, fez gestos pra torcida, o juiz foi lá e E expulsou. até o Suminski trouxe esse lance, mas a gente tem que lembrar também que essa é uma regra da CBF, né? Não sabe se aplica na Conmebol. Exatamente. Então, eu já traria o lance do Paulo Henrique Ganso com o Oswaldo de Oliveira na semana passada. Ah, E onde nenhum dos dois foi expulso. Eu queria ver contigo aí, Dado. Qual é o critério da tua regra? Da tua não, né? Da CBF. Da CBF ali é expulsão. Mas falando também mais um ponto do jogo, eu queria saber de vocês se vocês acharam que o gol do Grêmio teve falha do goleiro do Grêmio, do Paulo Vitor. O gol do Grêmio, não. Perdão, o gol que o Grêmio sofreu. Sim, O gol do Flamengo. sim. O cara pulou pra dentro do gol. O Paulo Vitor, ele teve 2 falhas importantes aí no gol. Eu acho que a segunda falha eu nem critico tanto, porque é muito próximo. Mas o cruzamento do Arrascaeta foi consciente, tá? Não deixa de ser consciente, mas foi praticamente um balão, porque a bola sobe. E nesse subir ele tinha totais condições de sair. Mas sabe o que eu acho A bola que foi na eu pequena acho que área. essa subida, ela dificulta a saída dele, porque ela sobe tanto e ela cai exatamente no ponto onde tá o Bruno Henrique. Mas é aquilo, o Arrascaeta cruzou o tempo de demora. Hoje eu parei para analisar bem esse lance, eu repeti. E o tempo que a bola demora para chegar tem bastante tempo de reação pro goleiro ali. Ele poderia sair no mínimo para disputar a bola. E o segundo lance, a segunda falha, que daí eu não condeno tanto, que é ele pulou para defender dentro do gol já, né? Sim. O posicionamento dele debaixo das traves foi muito ruim. Então, quando ele pulou, a bola tocou nele, ele já estava caindo dentro do gol. Então, é complicado. Eu acho que no gol do Bruno Henrique, eu acho que há um erro de todo o sistema defensivo do Grêmio. Não, olha, Inclusive- rapidinho, só para complementar. Tu gosta de me interromper, né? Não, sim, eu gosto. Pessoal. Eu gosto. Não, tu falou disso. É a saída dos 2 zagueiros. Sim, justamente. E aí tu deixa o Galhardo totalmente comprometido, que é um cara que tá cobrindo quem vem de trás, e aí o Galhardo fica que nem uma barata toda, vem quem, não vai ninguém. Pareceu até ensaiado do Flamengo. Exatamente. Eles ficaram tocando bola, eles estavam na lateral esquerda, tocavam pro meio e voltavam. Tocavam pro Sabe- meio e voltavam Para pra lateral. confundir- Parecia que tava puxando Pra confundir Pra a mexer a marcação. linha. e faz a inversão. Pra mexer a linha. É justamente essa a ideia. E aí conseguiu tirar os dois. Aí entra a inteligência do zagueiro e o posicionamento que falta, que o Jeromel tem e o David Braz não tem. Porque o Kahneman já havia saído da área. Então o outro zagueiro, em hipótese alguma, tem que sair. E ele saiu também. Mas os Inclusive, dois isso saíram. isso faz parte do esquema de jogo do Grêmio, né? Algum dos 2 zagueiros dá o bote fora da área como se fosse um Sim, volante. Sai na E caça, a gente né? consegue perceber que por que o David Braz não é o companheiro oficial do Kahneman, porque ele sai junto. E era, na verdade, para ele ter ficado para alinhar resguardado um a linha de defesa. Mas, para mim, a falha do David Braz, não, do Paulo Vitor, ela fica um pouquinho menor, justamente pela falha maior ainda do Galhardo. Do Galhardo. Então, É, o torcedor ou qualquer outro que analisa diz, meu, como assim Mas tem duas a coisas- pessoa não fecha? Tem 2 coisas ali, né, Nath? Porque a gente fala muito da falha do Galhardo, que realmente foi. Só que a falha da zaga do Grêmio, que sai de fora da área, ela deixa o Galhardo com 2 jogadores. Porque no primeiro, pedindo na marca do pênalti, tá chegando o Gabigol. Então, o Arrascaeta, ele poderia tocar no primeiro ali pro Gabigol fazer, ou no segundo pro Bruno Henrique. Então, o Galhardo ele não sabia para que lado ir. Se ele ia pegar o Gabigol ou se ele marcava o Bruno Henrique. Sim. Aí, quando ele viu que o cruzamento foi alto, aí ele começou a correr para trás para tentar o Bruno Henrique. Eu até, para complementar o que a Nath falou, a defesa do Grêmio titular, ela tem uma coisa que é chamada pressão por zona, né? Porque o que aconteceu ontem, por que o David Braz foi dar o bote junto com o Kahneman? Porque é acostumado com a marcação homem a homem. Isso. Então, o Kahneman sai para dar o bote, o David Braz vê o Gabigol, se eu não me engano, livre próximo, sai para dar o bote junto, nisso o Gabigol volta, o David Braz ficou, porque o tempo de reação do Gabigol é muito maior que o do David Braz, digamos assim. O David Braz ficou e ficou o Gabigol, o Galhardo e o Bruno Henrique. E aí o Galhardo, como também não tem essa questão da marcação em zona, acabou se perdendo na linha de defesa e acabou ficando para trás. E aí foi onde ele teve o grande dilema da vida dele. Vou em quem? E acabou não indo ninguém e o resto é história. Mas sabe que eu acho que é um misto dos dois, né? Eu achei sim que foi falha de marcação da defesa do Grêmio. Por quê? Porque os dois jogadores saem, a gente sabe que é comum o Grêmio pressionar, só que o que tem de diferente nesse jogo? O Grêmio estava pressionando muito perto do próprio gol. Isso não é uma característica normal do Grêmio, que sempre marca os adversários, principalmente
dentro da arena em cima. A outra questão é a seguinte, no momento que a bola é cruzada para a área, tá o Galhardo e o Matheus Henrique dentro da área, e todo mundo naquele ponto ali onde o Flamengo atraiu. Por isso que eu digo que também tem o mérito do Flamengo. Como tu falou, eles ficaram trocando passe, atraindo toda a marcação. Mas totalmente. Não pode ficar só o Matheus Henrique e o Galhardo dentro da área na sobra, né? O Matheus Henrique foi justamente no momento que o Grêmio estava melhor, né? Acho que o Grêmio não acreditou ali naquele lance que ia dar alguma coisa. Parecia que o Flamengo estava segurando bola na lateral. E aí, do nada, faz a virada de jogo e pega o Bruno Henrique. Mas é que esse momento do jogo onde a equipe que está sofrendo maior pressão acaba melhorando, é onde há a maior facilidade de atacar, porque tu vê que é possível sim, eu vou tentar, e aí tu acaba sendo contra-atacado e acaba levando gol. É o verdadeiro balde de água fria, porque é onde tu começa a melhorar o jogo e acaba tomando gol. Mas eu acho que esse gol do Grêmio, ele é muito mais, o gol do Flamengo, ele é muito mais falha defensiva do Grêmio do que do Paulo Vitor. É muito mais uma falha de defesa do que do próprio goleiro. O Paulo Vitor ficou claro, e aí ele falhou, o cara vai pular pra dentro do gol, também não faz o menor sentido. Tu sabe que tem uma linha onde se a bola passa é gol. Eu acredito que ele saiba disso, né? Então, ele falhou também, mas eu acho que a falha é muito maior da defesa do que do próprio Paulo Vitor. Concordo. Eu quero que vocês respondam a nossa enquete hoje do programa, que é se com um empate na partida de ida na Arena, o Grêmio tem chances de reverter, de classificar para a final da Libertadores. Claro que tem. O Grêmio tomou 1-0 aqui do Palmeiras e virou na... Eu ia falar palestra Itália. Né? Eu sou... Acabei de acusar a idade aqui. Na Arena Palmeiras. Qual é o nome da Arena Palmeiras? Me fugiu. Allianz Arena. Allianz Parque. Mas o jogo foi no Pacaembu. Tá, foi no Pacaembu? Perdão. Então, no Pacaembu. Mas aí há uma diferença que a gente tem que colocar, que o Palmeiras com a bola no pé não é ninguém. O Palmeiras naquela época... Mas o Palmeiras, a dificuldade que o Grêmio teve naquela partida é que o Grêmio ainda saiu perdendo, né? E o Paulo Vitor apresentou os mesmos sintomas do que a partida de ontem. O nervosismo, a saída do gol que faria muito mal, além do gol que foi numa saída falha dele, o gol do Palmeiras, teve outras jogadas que ele também falhou e foi perigoso ali pro Grêmio. E aí agora se repetiu de novo esse nervosismo. Mas então, respondendo a pergunta do Suminski, eu acho que o Grêmio tem condições de reverter contra o Flamengo. É um confronto que ainda está aberto, mas é muito mais difícil do que o confronto contra o Palmeiras, por exemplo. Porque tu tomar 4 gols em casa e ir para casa do adversário se torna mais difícil. Mas o Grêmio, com toda a história que tem, com a imortalidade que a gente tanto fala, né, que é citado, então o Grêmio tem muitas chances, o confronto está aberto, mas é difícil. E vai ser o Flamengo começa pro Flamengo também. O Flamengo começa a partida classificado, né? Justamente. 0-0. Eu acho... O Grêmio começou o jogo passado com 50-50, tá? Eu acho que com esse resultado passa a ser um 70 de chance do Flamengo seguir aí para a final. Mas reconheço realmente o fato de que o Grêmio terá que buscar o resultado, e o Grêmio buscando o resultado, como jogou contra o Palmeiras, jogou muito melhor, né? Mas a gente não tá falando de qualquer time, a gente está falando do Flamengo, que é um baita time e dentro da sua casa também. E agora temos também que contar muito essa questão das lesões, né? Exatamente. E isso aí vai fazer uma diferença na equipe. Por dois lados, porque o Flamengo ele tem um grande time, né? Mas diferentemente do Palmeiras, por exemplo, ele não tem um grande elenco. Não, sim. Mas eu acho que pros dois lados, né? Porque o Grêmio recupera jogadores também. Exatamente. Volta o Jeromel, volta o Maicon 100%, acredito eu. Porque se jogou ontem, consegue voltar 100%. Sim, acho que sim. Então, eu já acredito que seja possível pro Grêmio dentro dessa perspectiva. Eu já respondo também isso. Felipe Luiz fora, o próprio Gerson, a gente não sabe se consegue voltar, o Arrascaeta, que vai passar por cirurgia. O departamento médico do Flamengo confirmou no fim da partida de ontem um entorse no tornozelo do Gerson, mas não confirmou o grau. O grau, né? De quanto tempo ficará fora ou se ficará. O entorse, eu acho que em 3 semanas dá para recuperar. Não, o Gerson, ele tá apto para a partida de volta já. Mas só o Felipe Luiz. O Felipe Luiz é muito importante. Eu já deixo meu voto que sim, o Grêmio tem chances. Por tudo que a gente já elencou aqui agora, acho que não preciso mais... Faz a mesma pergunta lá no Rio de Janeiro, Matheus. Oi? Passa essa enquete lá no Rio de Janeiro e São Paulo. Pois é. Só lembrando que o jogo de volta, né, no dia 23 de outubro, então aí tem um período realmente para recuperar os jogadores. E eu nessa conta aí da Nath de porcentagem, eu coloco um pouquinho mais ainda pro Flamengo, eu coloco 80%,
porque eu Sim. acho o Flamengo muito forte dentro de casa. Eu acho que o Felipe Luiz e o Gerson jogam, nem que seja no sacrifício, mas jogam. O Arrascaeta tá fora, mas eu acredito que esses dois jogadores que são mais importantes, inclusive que o Arrascaeta, que ontem até não fez, apesar da assistência, não fez uma partida tão boa, mas eu acho que ficou difícil, sabe? Eu acho que o jogo em casa era o jogo para garantir uma vantagem, para tentar segurar lá, e daí agora com o Flamengo podendo ainda ter essa opção do empate sem gols em casa, eu acho que realmente complicou, mas dado, então agora sim, continua aí passando as informações do Grêmio pra gente. Assumisse que ontem o Renato ele concedeu entrevista coletiva, ele até declarou que o Flamengo foi melhor, o Flamengo deixou de matar a partida, inclusive o confronto podia ter se classificado já agora. A gente vai colocar aí um trecho da entrevista do Renato, ressaltando, falando um pouco da partida e também já projetando a partida de volta no Rio de Janeiro. Assistiu muito o Flamengo jogar no primeiro tempo, e essa não é a nossa maneira de jogar, até porque nós estamos sem 4 jogadores importantíssimos na equipe. Não que eu esteja me queixando, mas o entrosamento sem 4 jogadores é totalmente diferente, né? Mas mesmo assim o Flamengo dominou o primeiro tempo, o Grêmio assistiu o Flamengo jogar. Conversamos no intervalo do jogo, a equipe voltou bem melhor. E no nosso melhor momento da partida, o Flamengo fez o gol. Mesmo assim, a gente continuou lutando, brigando, reagindo. Tivemos algumas oportunidades, conseguimos chegar ao gol de empate. Eu acredito que pelo nosso segundo tempo teve de bom tamanho, né? 1-1, porque no primeiro tempo a equipe não se encontrou. O Flamengo poderia ter nos vencido no primeiro tempo, não o fez. Acabou, pra gente, pelo que aconteceu durante a partida hoje, foi bom 1-1. Mas eu só quero lembrar a maioria das pessoas aqui que o jogo ainda não acabou. Não acabou porque eu gostaria de lembrar algumas pessoas que contra o Palmeiras a situação era ainda pior. Nós perdemos o jogo em casa e não fizemos nenhum gol. E buscamos a vitória lá em São Paulo. Então é Maracanã, continua afirmando que o Flamengo é o favorito, tem uma grande equipe, agora tem mais 90 minutos. Tá aí o Renato, né? Ressaltando que ficou no lucro a equipe do Grêmio aí com o empate, foi de bom tamanho por tudo que a equipe apresentou, mas também deixou bem aberto aí o confronto, até por causa de 1-1. Falou que o Grêmio tinha desfalques, e aí vai ter alguns retornos importantes para a partida no Rio de Janeiro, e que tem condições também de buscar. Lembrou aí a partida do Palmeiras, como lembramos aqui também. Então, para o Renato e também para o jogador, o Maicon também concedeu entrevista na zona mista após a partida. Ele também disse que o torcedor pode confiar que a equipe não deixa de lutar e que tem todas as condições de buscar a classificação lá no Maracanã diante do Flamengo, mesmo que seja difícil. E tem Campeonato Brasileiro ainda, né, Dado? Isso mesmo, o Grêmio ele já saindo, pensando já um pouco no final de semana. O Grêmio ele treinou, na tarde de hoje se reapresentou. Os jogadores que participaram da partida de ontem fizeram apenas atividades na academia, mas o restante do plantel aí fez um treinamento técnico de 3 toques em campo reduzido. E uma novidade foi o Pedro Jeromel. A gente vem falando aí do retorno do Jeromel, que praticamente certo o retorno dele para o jogo da volta no Rio de Janeiro. Ele, no início da tarde, aí, ele trabalhou um pouco a fisioterapia com os médicos do Grêmio, mas depois ele foi chamado aí para integrar a atividade com bola. Então o Jeromel aí já voltando com bola um dia após o jogo de ida, e tem mais 20 dias para treinar com bola e até entrar em alguma partida antes aí para pegar um ritmo de jogo. E o Grêmio deve ir com o titular, Dano? Olha, Suminski, o Grêmio provavelmente vá de time titular, porque joga na Arena, o Grêmio não tem deslocamento de viagem, o Grêmio tem ainda um tempo até a partida contra o Flamengo. Talvez vá reavaliar até hoje o treinamento na academia, e o treinamento de amanhã, que é o último antes do jogo, pode reavaliar se algum jogador ou outro
teve algum desgaste físico para preservar, de repente não jogue, mas a tendência é de time titular ou o que tiver de melhor para a partida diante do Corinthians, até porque o Grêmio tem que trabalhar com uma boa posição no Campeonato Brasileiro. O Corinthians é um candidato aí, um time que briga direto com o Grêmio, tá com 41 pontos aí, tá em quarto colocado. O Grêmio pode diminuir um pouco a distância aí, caso vença, pode chegar até na sexta colocação aí, mas daí tem que torcer para a derrota do Bahia e do São Paulo. E o Corinthians, como é que vem, Nath Faleria? O Corinthians jogou ontem, né, contra a Chapecoense, lá na Arena Condá, venceu. E chegou ontem à noite a Porto Alegre, não teve treino essa tarde, mas a provável escalação aí do Corinthians vai ser repetir o time que ganhou da Chapecoense ontem, sem nenhuma surpresa, né? O time titular aí do Carrilli, que vem no 4-5-1, com Cássio no gol, Fagner, Manuel, Gil e Danilo Avelar, que inclusive fez o gol da vitória ontem do Corinthians, Ralf, Ramiro, Sornosa, Pedrinho e Clayson no meio, e Bozelli no comando de ataque. Tá certo. Aí um jogo que é importante vendo a tabela do campeonato, né? Apesar de pro torcedor do Grêmio no momento o foco ser total na Libertadores, mas o Corinthians é o quarto colocado com 41 pontos e se o Grêmio pensa também em brigar principalmente pela zona da Libertadores hoje do Campeonato Brasileiro, é importante ganhar esse jogo, é um concorrente direto ali. Mas eu acredito que o Corinthians vai vir numa retranca. É o que ele vem fazendo. Né? Nada normal para o Fábio Carille. O Corinthians, o Carille, é a característica dele, ele monta um ferrolho. Ele prioriza muito a defesa e tenta sair no contra-ataque e fazer um gol com a chance que tem. E tem sido assim, século XXI. Tem sido isso, né? O Corinthians, nos últimos jogos, ele vem de uma sequência aí de 3 vitórias, todas de 1-0. Então, é sempre assim. Importa os 3 pontos na mala. É os 3 pontos na mala, ganhando de 1-0 ali, choradinho, mas... Principalmente falando de um campeonato de ponto corrido, né? Jogar bonito ou não, 3-0 ou 1-0. E o Corinthians ninguém vinha falando, né? O Corinthians foi chegando, ninguém deu nada pro Corinthians, tá aí. Quarto colocado, G4. Tá com 41 pontos, mesmo a pontuação do Santos, que é o terceiro colocado, e apenas 8 atrás do líder. Apenas tu foi muito carinhoso. Não, a gente... Sabe por que eu digo apenas, Suminski? Eu digo apenas justamente por isso que eu falei, que a gente não dava nada pro Corinthians. E o Corinthians foi chegando e agora tá em quarto, ultrapassou São Paulo, Bahia, Inter, todo mundo, e tá ali, em quarto colocado, apenas a 8, eu digo, porque a gente nunca comparou, ninguém da imprensa diz assim, o Corinthians tá chegando, tá a tantos pontos do Flamengo. A gente analisa agora e olha e vê que tá próximo, razoavelmente. Então... O Corinthians, ele joga dessa maneira, né, muitos anos, inclusive enquanto a Nath estava falando aí do que não importa ganhar 3-0, 1-0, eu lembro do título brasileiro do Corinthians com o Carille, que foi exatamente isso. Assim. Ele foi indo, galgando ali pontinho a pontinho, vitória a vitória, empate fora de casa e acabou sendo campeão. E é mais ou menos a campanha desse ano também, né? Sim. E pontos corridos ele requer muito isso, porque ano passado o Palmeiras fez exatamente a mesma coisa, foi campeão brasileiro. Não tocou 3-4-0 em nenhuma oportunidade que eu me lembre, assim. Então é um estilo de jogo que para pontos corridos é sempre muito bem-vindo. O que importa é a vitória, e aí faz certo o Carille. É um tipo de jogo que não me agrada, isso eu confesso. Mas se dá resultado, se o título vem no fim do ano... É aquilo, né? Tem aquele ditado. Quando o Renato... Não ria de falar. Não, o Renato, ele usa o ditado de que quando a equipe dele tá atacando, tá mais próxima de fazer o gol, consequentemente tá mais próxima da vitória. Só que tem treinadores que pensam assim, olha, primeiro eu tenho que me preocupar em não tomar gol. Aí depois eu vejo se eu consigo fazer um gol. Porque ao não tomar gol, eu garanto pelo menos um ponto. Sim. E eu, como um amante do futebol ofensivo, eu acho que eu digo infelizmente que essa é uma mentalidade de grande parte dos treinadores do Campeonato Brasileiro. Com certeza. Inclusive de um treinador aqui de Porto Alegre, né? Mas dado, fecha de Grêmio. O Grêmio, só para pontuar, ainda sobre a partida de ontem, a Arena registrou um público de 51 mil pessoas, aí um bom público na Arena, mesmo com o tempo que estava complicado, aí chuva e para durante o dia todo. A projeção era de 50 mil torcedores, mas acabou o pessoal pensando que poderia ter um pouco menos por conta do tempo, mas
aí bateu esses 50 mil, chegou aos 51 mil torcedores ontem na Arena. O Grêmio vai se reapresentar amanhã, ainda na manhã dessa sexta, e faz o último treinamento, antes de iniciar a concentração para o jogo do Corinthians aí, que pode ajudar o Grêmio a chegar mais na parte de cima da tabela. O Grêmio tá com... O jogo acontece às 7 horas da noite de sábado na Arena. O Grêmio tá com 34 pontos e pode chegar aí, como eu disse, na sexta colocação, caso o Bahia e o São Paulo não vençam e em caso de vitória sua. Tá certo. Então fechamos tudo, esmiuçamos o jogo do Grêmio aí. Para quem está estranhando, está nos acompanhando pela primeira vez, nós falamos bastante de Grêmio hoje, nós também fizemos o mesmo de Inter. Na semana passada. Nas últimas 2 semanas, né, tínhamos bastante assuntos do Inter. Mas então, o Juan vai repassar o Inter também. O programa é bastante democrático e exatamente agora, Juan, tudo contigo. Então tá, Matheus, o Internacional treinou hoje pela manhã, treinamento fechado, o Odair Hellmann optou por fechar o trabalho. O trabalho que antecede o jogo contra o Cruzeiro, o Inter treina amanhã também, mais uma vez um trabalho fechado, depois viaja para Belo Horizonte. Diferente do que foi os outros treinamentos dessa semana, o Internacional hoje realizou um trabalho fechado no estádio Beira-Rio. O Internacional, então, com esse trabalho fechado, o Inter não tem nenhum indicativo de time, nós não temos uma possibilidade, nós não podemos esmiuçar uma equipe, um provável time que vai contra o Cruzeiro. O que a gente tem, talvez, é a repetição do time titular, que jogou no domingo. E aí, por algumas questões de atuação, eu posso ressaltar que talvez o Zeca possa aparecer no lado esquerdo por conta do Wendel, né? O Wendel vem jogando, tá com um rendimento muito abaixo do esperado, vem sido muito criticado pela torcida, e não entra o Natanael porque está se recuperando de lesão. Então o Zeca, que o torcedor tanto pede pelo lado esquerdo, vai aparecer certamente no sábado à noite, às 9 horas, contra o Cruzeiro. O menino Heitor deve seguir na lateral direita, porque jogou muito bem contra o Palmeiras no domingo, um empate 1-1 dentro do estádio Beira-Rio. Deve ganhar sequência, assim como o Bruno Fux, que também teve uma atuação muito segura, apesar de ter sentido câimbras, mas isso é uma questão de falta de ritmo. Deve continuar como titular da equipe colorada. Isso que eu ia perguntar, né? Porque o Emerson Santos ele não jogou contra o Palmeiras por uma questão contratual, mas também não viajou na partida anterior do Inter contra o próprio Flamengo. Contra o Flamengo. E acabou precisando do Emerson Santos, que não viajou. O Emerson Santos, aí a gente debateu aqui e falou bastante que ele, na hierarquia, teoricamente, ele seria o reserva imediato, né? Mas o Bruno Fux aí vem se apresentando muito bem e se apresentou bem na última partida contra o Palmeiras. E o Emerson Santos ele tem uma questão também que é o contrato, né? O contrato dele se encerra no final do ano. E eu não lembro agora o valor exato, mas eu sei que é de 3 a 5 milhões de euros para o Inter exercer a cláusula de compra, já né? mantendo então tu tem alguém que trabalhar na com o que casa, tem no grupo. Porém, o Bruno Fux ele viajará com a seleção brasileira a seleção olímpica, perdão. Ele foi convocado para a seleção olímpica e vai fazer 2 amistosos, o que vai abrir uma vaga na zaga. Rodrigo Moledo segue afastado, vai ficar 30 dias fora por conta de uma lesão. E aí abre a vaga para Klaus ou Emerson Santos. Acredito eu que o Odair não vai optar pelo Klaus. Eu acredito que ele vai optar pelo Klaus. Tu acha isso? Eu acredito porque se ele mantiver a coerência das últimas partidas, normalmente vai o Klaus. Pois então, aí é uma questão, a tendência é que opte pelo Emerson Santos, então o Odair vai... porque são dois escolher o outro. Assim como o Emerson, assim como o Bruno Fux, o Paulo Guerreiro também viaja com a seleção peruana, desfalcará o Inter, tanto ele quanto o Bruno Fux, em 2 partidas, contra o CSA e contra o Santos. Então, abre também uma vaga no ataque, com o Rafael Sobis também lesionado, nós poderíamos ter o pesadelo Santiago Trellis no ataque do Internacional, ou o menino Pedro Lucas. Aí eu acredito que ele vai optar pelo Pedro Lucas, por uma questão de coerência e de tudo que vem apresentando o Trellis. Até na última partida aí contra o Palmeiras entrou o Pedro Lucas, então seguindo a mesma questão. E pro torcedor colorado é um alento, né, que entra o Pedro Lucas. Eu não sei até que ponto, eu acho que de repente o Odair possa colocar o Nico Lopes na frente e dar uma vaga pro Wellington Silva no lado de campo, porque eu acho muito difícil, porque ele não vai mudar o modo de jogar e colocar o Nico Lopes na frente. Então, há uma possibilidade, porque o Nico Lopes também já fez essa função, mas eu acredito que o Pedro Lucas vai sim fazer o comando de ataque nos jogos contra o CSA e Santos. E como é que vem o Cruzeiro, Nath? Cruzeiro que contará com pela primeira vez com o Abelão, né, na beira do campo, aí o técnico que assumiu o Cruzeiro esta semana. O Cruzeiro fechou o treino depois de perder para o Goiás segunda-feira de 1-0.
que ainda não estava sendo treinado pelo Abel Braga, estava sendo treinado pelo Ricardo Rezende. O provável time do Cruzeiro, então, se espelha mais ou menos o mesmo que perdeu, né, para o Goiás. Vem com o Fábio no gol, Orejuela, Dedé, Fabrício Bruno e Egídio. Ederson, Ariel Cabral, Robinho, Thiago Neves e na frente David e Fred. É um time bem diferente, né, daquele que disputou a semifinais da Copa do Brasil. Mas, Sominski, a gente nota que com a chegada do Abel Braga, ele se abraça nos velhos, né? Ele se abraça nos coroas da equipe ali. São as lideranças, né? As lideranças. Então, o Cruzeiro ele tá totalmente rachado. Ele é um clube que está fazendo toda a cartilha para o rebaixamento. Então, vem de 6 derrotas, né? Com certeza. Vai ganhar, sabe? E se o Abel Braga, então, se o Abel Braga se abraçar com parte dos jogadores, ele vai se queimar com outras e assim vai. Então, acho que já falando, acho que o Cruzeiro acho que não tem muita saída. E eu quero destacar outro ponto do Cruzeiro, porque na terça-feira, se eu não me engano, a torcida do Cruzeiro invadiu o centro de treinamento. E aí o Abel Braga sentou e conversou com os líderes da torcida e falou que não vai faltar empenho e que não vai faltar dedicação. Ou seja, tá seguindo toda a cartilha 2016 e não só por isso. Tô dando uma olhada aqui nos preços de ingresso. O Cruzeiro tá com o ingresso mais barato a R$10. A informação aquela que eu havia passado mais cedo não procedia. Mas o ingresso mais caro, que é o do setor roxo, tá por apenas R$40. Ou seja, é 10, 20 e R$40 os preços dos ingressos lá em Belo Horizonte para enfrentar o Internacional, os preços dos ingressos do Cruzeiro. Essa é uma coisa tradicional de quando um clube grande precisa trazer a torcida em momentos difíceis de abaixar o ingresso, né? Que nem tu falou, a cartilha 2016. A cartilha 2016, justamente. Segunda edição. Parte 2. Então, o Internacional, antes de viaja amanhã à tarde, a assessoria do clube não divulgou as informações, mas como tem treino amanhã de manhã, isso foi indicado pela assessoria, o Inter viaja amanhã de manhã, treina amanhã de manhã e viaja amanhã à tarde para enfrentar o Cruzeiro lá em Belo Horizonte. Não temos nenhum indicativo de time, porque o Odair Helman fechou o último treinamento, como eu havia dito anteriormente. O provável time seja o que enfrentou o Palmeiras, com o retorno de Paulo Guerreiro ao comando de ataque, que não enfrentou o Palmeiras por conta da expulsão diante do jogo do Flamengo. Provável Inter, então, vai a campo com Marcelo Lomba, Heitor, Bruno Fux, Vitor Cuesta e Zeca, Rodrigo Lindoso, Edenilson, Patrick, Nico Lopes, Nonato e Paulo Guerreiro no comando de ataque. Há uma outra questão. D'Alessandro trabalhou hoje, então a gente não sabe se o gringo joga ou não contra o Cruzeiro. Eu já posso dizer. Fala, então. Não joga. Eu também acredito que não joga, porque tem a questão do joga fora, joga em casa. Então, acho que o D'Alessandro... Se já não joga fora, às vezes, estando em condições, imagina... voltando de lesão, justamente. Então, eu acredito que o Odair Helman vai optar pelo Nonato, com o Patrick no lado esquerdo, e o Edenilson com o Nico Lopes no lado direito de campo, Paulo Guerreiro no comando de ataque. Só para comentar que é quase o time que a torcida quer. É quase. Se tu dá para um torcedor do Inter escalar o time para a partida contra o Cruzeiro, é mais ou menos isso, né? E aí é uma questão que a gente pode abordar, porque se o Internacional inventar de ir mal com esse time, a coisa do Odair olhar e dizer, tentei o que vocês pediram, e agora o que a gente faz? Joga pra torcida. Então, sábado, 9 horas da noite no Mineirão, Cruzeiro e Inter. O Inter viaja, então, amanhã à tarde para enfrentar a equipe mineira. O Internacional é o 5º colocado na tabela com 37 pontos. Como a Nath disse antes, o Corinthians venceu ontem, está na 4ª posição e abriu 4 pontos do Colorado. Ou seja, 41 para o Corinthians, 37 para o Inter, que mesmo que vença e o Corinthians perda para o Grêmio, não alcança a equipe paulista na tabela. Eu quero trazer um debate aqui para a gente fechar para esse fim de programa, que é o seguinte. Também vou dar a fonte da informação. A fonte é o Cristiano Silva, da Rádio Guaíba. Ele disse que tá rolando um murmúrio já no Beira-Rio de que o Odair não vai renovar, de que a direção já está pensando no nome de um novo treinador e que tem um nome muito forte no radar da direção, que é o Roger Machado, e o outro nome seria o Rogério Ceni, que está mais devagar por lá. Eu já digo que se o Roger Machado conseguir classificar o Bahia para Libertadores, ele não sai. Pois é, antes da gente falar realmente sobre um possível novo treinador, eu quero saber de vocês. Vocês renovariam ou não com o Odair? Odair bateu no teto. Eu acho que... Posso complementar? Pode. Certo. Eu acho que o Odair bateu no teto porque tu vem num trabalho de 2 anos que há muito pouca evolução, não há uma mudança no modelo de jogo, e eu acho que o Odair deu o que tinha que dar, tirou água de pedra quando tirou, e agora não tem mais o que fazer. E eu acho que o Roger hoje é o melhor nome, muito pela questão da casca, né? É um treinador com mais experiência, há mais tempo no mercado.
Mas, como o Dado salientou há pouco, é difícil tirar o Roger do Bahia caso ele consiga colocar o Bahia na Libertadores. Até, de repente, por uma questão de caixa é capaz de vir, ou uma questão de elenco, não sei, vai saber qual é a autonomia dele no Bahia também. Mas eu não acho o Rogério Ceni um nome tão fraco assim. O Rogério Ceni realmente tirou água de pedra lá no Fortaleza, tanto que voltou a ídolo na equipe cearense. Então, eu acho os dois são bons nomes, mas eu aposto muito mais no Roger Machado pela experiência, por tudo que já passou, pelos clubes que ele treinou, errou, viu onde errou, acredito eu que tenha aprendido. Então, acho que é um nome muito mais preparado para assumir uma instituição como o Internacional, uma equipe, né? Eu esperaria até o final do ano para ver o desempenho do Odair. Acho que varia um pouco. A gente ainda tem margem, temos ainda um bom tempo aí de campeonato pela frente. Eu acho que o Odair, eu colocaria ele em testes agora, assim, para ver realmente se ele pode render um pouco mais ou não. Eu acho que a maioria concorda que bateu no teto e que não vai tirar mais nada, mas eu ainda daria essa margem para ver o trabalho do Odair e resolveria no final do ano. Eu concordo com o Dado, assim, na verdade concordo com os dois, tá? Eu acho que o Odair deu o que tinha que dar, eu acho que ele já tirou tudo que ele podia tirar do grupo que ele tem hoje em mãos. Mas concordo que trocar agora não é o ideal. A gente está falando já de um fim de campeonato. Mas é pro ano que vem. Isso, eu esperaria, daria esse tempo de testes para ele. Eu sei que é difícil, que o torcedor tem que se acalmar às vezes, mas eu apostaria para o ano que vem, olhando para o grupo que o Inter tem hoje, eu apostaria no Rogério, desculpa. Roger Ceni? Isso, eu apostaria nele e não no Roger. Mas olhando para o elenco, entre um e outro eu ficaria com o Roger, mas para o Inter eu apostaria pelo estilo de jogo no Ceni. Quem acompanha minhas opiniões aqui no programa sabe que eu sempre fui um defensor do Odair e eu acho que ele está se perdendo em algumas coisas, como, por exemplo, alguns vícios que um treinador que fica muito tempo num clube acaba tendo. Como, por exemplo, questões como manter o Wendel, por exemplo, na lateral esquerda, não abrir mão desse tripé de volantes. Às vezes tem momentos que a gente sente falta de uma variação tática, porque ele é sempre o 4-1-4-1 ou o 4-2-3-1, e a gente já viu o Inter jogando muito melhor, inclusive no 4-2-3-1, e ele insiste muito mais. O último grande jogo do Inter foi no 4-2-3-1, que foi contra o Atlético Mineiro. Exatamente, com o time reserva pelo Brasileirão. Mas eu que nem o Dado e a Nath falaram, eu daria também esse tempo para o Odair me mostrar algo a mais. E aí eu como dirigente, eu faria essa cobrança de que há uma avaliação dentro do clube que, se continuar da mesma maneira, ele teria batido no teto, mas que os dirigentes esperariam algo a mais dele, sabe? Mas, só para apontar, se tivesse que fazer a escolha hoje, aí tá, hoje. Ah, não, eu não permaneceria com o Odair. Não, tá? mas foi isso que eu quis dizer. Se hoje ele inventa de ganhar os 18 jogos do Brasileirão, tu não pode mandar esse cara embora. É impossível. Então, como o Matheus falou agora, a Nath também disse, o Dar também falou, tu dá até o fim do ano. Trocar agora também não faz o menor sentido. Tu mandar o Odair embora para deixar o Caico assumir na beira do campo também não faz o menor sentido. E ele tá, todo mundo sabe a trajetória do Odair, o campeonato do ano passado, tudo que tem de bom, levar o Inter para uma final realmente é algo muito positivo, porque a gente sabe que só um ganha, e a gente tem muito essa coisa de querer que o nosso clube tem que ser o melhor, sempre, e às vezes não é assim, tem um trabalho também do outro lado, a gente sabe do trabalho do Atlético Paranaense, e na outra competição que é a Libertadores, o Inter perdeu para o Flamengo, então a gente sabe também o trabalho que é feito no Flamengo, então não dá para também desconsiderar, só que o que pesa contra o Odair, o que pesa a favor é isso, é a questão da onde ele levou o Inter e da onde ele pegou. O que pesa contra são realmente esses vícios e o que o torcedor vê dentro de campo. Eu até essa semana comentava com o Juan sobre o jogo do Real Madrid contra o Clube Brugge, que o Real Madrid ele vem numa crise gigantesca e ele saiu perdendo o jogo por 2-0. Tá certo que é outro patamar de futebol, outras peças, mas dentro da realidade dele, ele fez com o Clube Brugge mais do que o Flamengo fez com o Grêmio no primeiro tempo. Ele encaixotou ele, sabe, assim, que ele não conseguiam passar de antes do meio campo. Se a gente for trazer para esse patamar, até tu citou... Mas só para terminar, claro. Que é o Inter precisava de resultado, tanto contra o Atlético Paranaense, quanto o Flamengo. Contra o Flamengo eu até entendo
mas é o que nós falamos aqui da questão da postura. É exatamente isso. Postura. Como diz a Nath, postura. O Inter, ele entrou com uma postura muito, sabe, vai acontecer em natural contra o Atlético Paranaense, enquanto é isso que ele tinha que fazer. Botar o Atlético Paranaense para posicionar, o Odair tinha que posicionar o time mais para frente, não tu ter aquele campo todo espaçado, como a gente viu, dando espaço para o adversário trocar, e é isso que eu acho que falta pro Odair, sabe? A ambição. Algumas escolhas também, eu acredito. Acho que o Odair, ele faz algumas escolhas erradas nas escalações do Inter. Sim, Até substituições, a gente vê aquela troca do Cuesta pelo Sarrafiori. Que nem cagar na sala, nada a ver. Nada a ver, Pedro. Eu considero um absurdo. Até trazendo para dentro do contexto que tu falou do Clube Brugge contra o Real Madrid, tu traz, por exemplo, o próprio Atlético Paranaense em jogos contra times maiores. Contra o Grêmio aqui tomou os 2-0, poderia ter tomado mais, mas encaixotou o Grêmio de um certo ponto. Conseguiu impor o estilo de jogo com os laterais abertos, com os zagueiros de volante, lá foi a mesma coisa, e aí lá conseguiu o resultado. Então, tu traz para esse patamar isso. Mas tu tá usando o exemplo como o Real Madrid. Pô, mas tá aqui o Atlético Paranaense aqui do lado, meu amigo. Olha o que os caras fazem. O Thiago Nunes sim tira leite de pedra. Certo? Esse sim tira. Porque o elenco é enxugado, a folha é mínima possível, o cara ganhou uma Sul-Americana e uma Copa do Brasil em 2 anos. Ou seja, esse cara realmente tirou. Então, eu acho que o Odair, eu mudaria para o ano que vem, porque assim, tu tem 2 anos de trabalho. Eu não consigo acreditar que em 3 meses para acabar o ano ele consiga fazer algo muito diferente. Se fizer, maravilha. Ótimo, fica aí ano que vem, a gente conversa, continua com essas mudanças para evoluir. Agora, se não mudar, traz. Para mim, eu vou falar mais ou menos, qualquer um dos dois, ou o Roger ou o Rogério Ceni. Mas, no meu ponto de vista, eu acho que o Roger, muito pela questão da experiência. Não dá para apostar mais. O Inter precisa de algum resultado, que já vai bater 10 anos que não ganha um título de grande expressão. Então, eu acho que tem que trazer um nome mais ou menos como o Roger Machado. O Rogério Ceni, eu acho que é muito emergente ainda no mercado, não tem toda aquela casca que já tem o Roger, porque, senão, eu acho que continuar com o Odair ano que vem, sem mudanças, pode ser um erro. E eu acho que o Odair teve muita autonomia para trabalhar, né? Então, acho que talvez faltou um pouco da direção interferindo um pouco nisso. Só para falar sobre esses nomes, então, que eu também acabei só comentando sobre o Odair, não falei sobre esses possíveis treinadores para o ano que vem, eu acho que o Roger seria um passo a mais no trabalho, sabe? Eu acho que o Odair, ele conseguiu dar consistência defensiva muito boa para o Inter, e eu acho que o Roger seria esse passo a mais, como foi com o Renato no Grêmio. Claro. Que foi o oposto, que o Grêmio jogava muito bem com o Roger ofensivamente, mas tinha muito problema defensivo. Eu acho que o Roger elevaria o Inter de patamar falando de futebol dentro de campo, realmente, sabe? De fazer o time jogar. Já o Rogério Ceni eu acho uma incógnita, eu acho uma aposta, como foi o próprio Odair. Eu, apesar do bom trabalho dele no Fortaleza, eu não teria a convicção da contratação. E até a questão do Fortaleza, que no papel, para a Série B que fez ano passado, não era uma equipe ruim, e aí bastou um treinador, porque se tu for viver na Série B, os técnicos ou são muito emergentes, ou são muito ultrapassados. Então tu coloca um treinador com uma mentalidade nova, um cara com vontade de trabalhar, com autonomia para trabalhar. E um time que não é tão ruim. E um time que não é tão ruim, que é de um nível médio. O Gustavo no passado desandou a fazer gol, como já diz o nome dele, né? Então eu acho que o próprio Rogério Ceni, ele não tem tanto... Claro, ele tem os méritos dele. Eu vi uma entrevista, acho que foi do próprio Gustavo, que ele disse, cara, esse cara traz treino que eu nunca vi na vida. Então tu traz um elemento de surpresa, tem o mérito do treinador. Mas eu acho que o próprio elenco do Fortaleza já era um pouco superior aos outros. O que eu acho que se alinha muito ao Odair e até propriamente ao Rogério é a falta da cancha, assim. Esses técnicos, o Odair é muito inteligente para mim, eu acho ele um baita técnico, e da mesma maneira que eu acho o Ceni também, mas parece que quando é preciso falta alguma coisa, assim. E a gente pode ver, inclusive, pela passagem se a gente não considerar todos os fatos políticos que envolvia o Cruzeiro, a gente pode ver essa falta de tarimba, de analisar o vestiário, de tomar as decisões corretas, que falta o Odair também, quando o Inter realmente precisa tomar a decisão correta, que tá faltando. Então, eles não são péssimos técnicos, são inclusive bons, mas eu acho que eles estão em fase de crescimento, que o Roger já passou. Sim. Que passou, inclusive, no Grêmio. Sim. Passou pelo Grêmio, fez um bom time, entregou nas mãos do Renato, que corrigiu o que faltava e ele cresceu profissionalmente.
talvez o retorno do Roger para um clube como o Inter, que é grande, não que o Bahia não seja, mas é um clube muito grande que precisa de títulos e que não tem um elenco ruim. De fato, o Inter não tem um elenco ruim. Mudando algumas peças, é um time muito bom. Então, o Roger vindo também é uma boa alternativa aí pro Inter. Até essa questão da casca que a gente fala, tu tem o próprio Zago na Série B, né? Exato. Porque o Zago ele foi um treinador que ele surgiu lá no Palmeiras em 2009, ele treinou fora do país, mas para se afirmar no Brasil mesmo, ele treinou o Juventude, que era o time de Série C, e conseguiu levar o seu Juventude para a Série B, e aí veio para o Internacional da Série C para B, mas o Internacional com a grandeza toda caiu e teve aquele ano atípico, e o Zago não durou porque não tinha essa questão de maturidade, tinha um elenco muito forte nas mãos, e aí de repente não conseguiu controlar o vestiário. Hoje tu tem o Zago na Série B, líder do Campeonato Brasileiro, e tu tem um time praticamente com acesso na mão, garantido. E tu põe mesmo e o time do Rogério Ceni não é tão ruim no papel também. Tem nomes como o Léo Ortiz, tem alguns outros jogadores da dupla Grenal também que passaram, que estão lá. Então, se tu colocar nessa mesma proporção do Rogério Ceni, onde o time não é tão ruim, mas com a ajuda do treinador vai além, então pode ser um nome que talvez eu acho que o Rogério Ceni seja um pouco emergente. Eu acho que o Roger fez esse caminho que você está fazendo o Ceni hoje, treinou o Novo Hamburgo, ele sai do Grêmio para treinar o Novo Hamburgo, e aí leva o Novo Hamburgo até uma semifinal de Gauchão, se não me falha a memória. Montou um baita time, na época jogava o Bolívar, o Magrão, e era um time muito bom, comandado pelo próprio Roger, e ele fez esse trabalho, foi evoluindo, chegou no Grêmio, foi no Palmeiras, viu que não era a hora ainda, também. O Atlético Mineiro também não viu que não era a hora de assumir uma grande equipe, volta para o Bahia, que é uma equipe organizada, que com pessoas jovens que dão autonomia para ele trabalhar, o presidente do Bahia, acho que tem 32, 33 anos, é um cara jovem com uma nova cabeça, então dá autonomia para o Roger trabalhar. E eu acho que ele... E eu vou dizer por ele também, se eu fosse ele, eu também não sairia de lá se classificasse. Juan, fecha de Inter. Provável Inter, então, sem nenhum indicativo na base do nosso achismo aqui, né? Porque o Internacional joga só o Campeonato Brasileiro. Enfrenta o Cruzeiro sábado à noite, às 9 horas da noite, lá no Mineirão, com a sua provável escalação, com o Marcelo Lomba, Heitor, Bruno Fux, Victor Cuesta e Zeca na lateral esquerda, como tanto pedia a torcida colorada. Rodrigo Lindoso, Edenilson, Nonato, Nico Lopes e Paolo Guerreiro de volta ao comando de ataque da equipe colorada. O Internacional é o quinto colocado na tabela, com 37 pontos, Matheus. Tá certo, então vamos para os palpites da rodada, agora 8 horas 32 minutos, estendemos mais uma, e quase acertou, né, o jogo do Grêmio. E aí me chamaram de clubista aqui ainda. Tu vê só que... Pra quem não lembra, o palpite do Juan foi 2-1 pro Flamengo, né? Me tiraram de louco, sim. Eu sempre sou louco aqui. Inacreditável. Vamos então para os palpites. Eu nem lembro meu palpite. Semana. Eu apostei no 0x0. O adivinho do Matheus. Eu apostei 1-0 pro Grêmio. Não, foi 1-1. Não, não. 1-0. Mas olha o milagre. Eu não lembro do meu palpite. Mas vamos então para os palpites do fim de semana, começando por Grêmio e Corinthians, já que nós estamos falando do Grêmio aí, às 19 horas na Arena do Grêmio. Começa por ti, Dado. 1-0 pro Grêmio. Nath. 1-0 pro Grêmio. Juan? 0-0, sábado chuvoso. Jogo típico. Eu aposto um 0-0 também. Porque eu vejo o jogo morno, aquele, sabe? O típico jogo morno da torcida não tá afim do Campeonato Brasileiro. Justamente. Sabe, é chovendo. E aquela chuva fina por cima que dá uma preguiça de correr. E aí a retranca do Carilli. E a retranquinha do tio Carilli. Tem tudo para um 0-0 mesmo. E ó, esse jogo vai ser difícil de opinar, hein? Cruzeiro e Inter sábado às 21 horas no Mineirão. Vou começar pelo Juan. O Daro tava preparado para falar lá. Tirou o doce da boca dele. Vai, Juan. Olha, cara, por um pensamento racional, eu diria 1-0 pro Inter. Mas como a gente sabe que a mística é o Cruzeiro tá 6 jogos sem vencer, vence de quem? Ou do Inter ou do Grêmio. Tem todo o roteiro, estreia né? do Abelão. É a estreia do Abelão. Não, mas agora roteiro. falando sério, eu acho que o Internacional vence muito por essa questão das alterações no time. Eu acho que essa questão toda deve... A briga do Guerreiro com o Emerson Santos, sacudiu o vestiário. O Odair certamente deve ter feito uma revolução lá dentro, junto com o Rodrigo Caetano e o Roberto Melo. Então eu acho que o Internacional consegue um 2-1. 2-1 pro Internacional lá contra o Cruzeiro. Dado. 1-1. Eu aposto em uma... É difícil. E a Nath não opina? Calma, eu mudei toda hora. É que tu geralmente é o último, perdão. Não, eu mudei. Vai, Nath, primeiro. Eu vou apostar, eu sei que não vai dar certo, mas é a minha intuição, 3-0 Inter. Que isso? É um palpite. Repete pra mim. Peraí. Ela quer ganhar a aposta sozinha.
Não tá valendo dinheiro. Não tá valendo dinheiro. Não quer dividir o prêmio. Eu acho que a gente tem que começar a realmente colocar um dinheiro nessas apostas para o pessoal realmente se comprometer. E levar a sério. Pois é, eu que te digo. Aí eu vou apostar em empate. Barbaridade. Empate Sai do muro. 1-1. Mas é que é um jogo muito... E só antes da gente fechar, eu quero perguntar para vocês. Vocês acham que se o Inter perder, corre o risco do Odair cair no fim de semana já? Corre, claro que corre. O jogo é no sábado, né? Eu dou até segunda 1h pra cair. Eu dou até botar os pés em Porto Alegre. Eu Até acho aterrissar. muito... Eu acho complicado de analisar isso, porque o Inter ele teve aí alguns exemplos recentes, né? E querendo ou não, na queda da Série B, que trocar o técnico no meio do campeonato às vezes não é uma boa. Era uma situação totalmente diferente. Com certeza. 12 jogos sem vencer, concordo. é outros 500. Mas o Inter ele ainda tá na parte de cima da tabela. Ele ainda tá ali. Então eu acho que a confiança da direção em cima do trabalho do Odair, acho que ainda vai prevalecer um pouco mais. Tá na parte de cima da tabela, mas é 3 rodadas pra estar na de baixo. Não, e tem outra questão que com a derrota o Inter pode sair do G6, né? Pode ser ultrapassado por Bahia, São Paulo e principalmente pelo Grêmio. Que é um fato que pode pesar. O Grêmio não passa porque o Grêmio tem 9 vitórias. O Grêmio poderia chegar a 10 e ficaria ainda atrás. O Grêmio se vencer, empata em número de... Encosta, né? né? Encosta ali. É difícil tu falar que o Odair cai assim, cai muito pela questão do Cruzeiro ser o Cruzeiro mesmo em crise. Né? Então, há uma faca de 2 gumes, há uma linha bem tênue assim. Se já há o papo de que o Odair não vai permanecer no Beira-Rio ano que vem, eu acho difícil ele cair pro Cruzeiro agora, assim. Acho que se perder pro CSA na outra semana, aí a boca da égua fica feia. Mas convenhamos, tem que fazer muita força para perder pro CSA. Mas... Então, é o Inter, né? Tá. Com essa frase do Juan, nós vamos fechar o programa, 8h37. Estendemos aí bastante o programa. Se passamos, verdade. Então, já que se despede. Certo, Matheus. Muito obrigado a todos que nos acompanharam aqui na Rádio Uniriter. Muito boa noite, Nath, Dado, Matheus, mais uma vez. E uma boa sorte para a dupla Grenal no final de semana, que todos nos tragam os 3 pontos, tanto o Grêmio quanto o Inter. Tchau. Boa noite, Nath. Boa noite, Suminski. Boa noite, Dado. Boa noite, Juan. Boa noite aos nossos ouvintes que nos acompanharam até agora. E vamos torcer por uma rodada bonita e com 3 pontos aí para a nossa dupla Grenal. Boa noite, Dado. Boa noite, Suminski. Boa noite, Nath. Boa noite, Juan, e a todos os nossos ouvintes. E também um agradecimento especial ao pessoal que nos acompanhou pela live e votou também, participou lá da enquete. A enquete, agora ao fim do programa, eu ainda vou deixar rolando a enquete, mesmo após encerrar o ao vivo, mas estamos com 80% de sim, o Grêmio tem chances, e 20% de não. Então vamos permanecer, vamos acompanhando aí, e na semana que vem a gente pode trazer o resultado aí dessa enquete. Tá certo. Antes da gente fechar o programa, o Juan quer fazer o merchan do outro programa dele. Meu peixe, né? Eu trabalho eu tenho 2 empregos. Então eu quero falar aqui do Redação Uniriter, toda segunda-feira, às 8h da noite. Lá eu sou repórter de economia, apresentação do Jean Costa e do William Cardoso. Essa semana não vai ter nenhum convidado, a gente está mudando um pouco do estilo do programa, mas toda segunda tem muita informação, cultura, esporte, política, editoria de polícia, previsão do tempo. É um programa muito bacana. Segunda-feira, às 8h da noite, apresentação do Jean Costa e do William Cardoso, Redação Uniriter. Agora sim, boa noite a todos. Tá certo. Então ficamos por aqui com mais um Cadeira Grenal, agora 8h39. Muito obrigado a todos que permaneceram conosco nessa noite chuvosa de quinta-feira aqui em Porto Alegre. Voltamos na próxima semana, desejando, né, que o Odair não caia, que o Inter vença e que nós tenhamos, como disse a Nath, uma rodada bonita aí para a dupla Grenal. Boa noite, tchau.